Olá, pessoas, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Eli e hoje trouxe para você, aluno Garra 01, uma aula maravilhosa sobre figuras de linguagem. E é claro, vamos começar a trabalhar esse conteúdo com a diferença, trazendo a diferença entre conotação e denotação, visto que é imprescindível para que você, meu aluno, compreenda cada uma das figuras de linguagem. Então vem comigo porque estamos apenas começando. Vamos lá. Conotação e denotação. Como trabalhar e o que trabalhar? Vamos lá. A conotação é o sentido figurado da palavra, sentido figurado. A denotação é o sentido real. Vamos lá. Esse D te lembra o quê? Dicionário. Então, você vai lembrar, ó, é um macete. O sentido denotativo é o sentido real da palavra, o sentido real da coisa, da expressão. É o sentido dicionarizado, meu aluno. E a conotação é o sentido figurado, é quando você utiliza uma palavra que tem determinado significado com outro, diferente daquele de origem, beleza? Lembra disso porque é imprescindível. Veja aqui um exemplo. Vem para cá. Dentro da conotação, eu posso te dizer, ou melhor, primeiramente da denotação, o Brasil é um país tropical. E agora eu te pergunto, vem para cá. Algumas dessas palavras aqui, uma, duas, três, foi utilizada com um sentido diferente daquele que traz o dicionário? Sim ou não? Não, nenhuma. Por quê? Porque o meu trecho ele foi escrito predominantemente em sentido denotativo, ou seja, cada uma dessas palavras tem o sentido dicionarizado literal e foram empregadas dessa forma dentro do nosso trecho aqui. Brasil é um país tropical, mas vamos ver como fica diferente. Vem para cá que eu vou te mostrar. Quando eu trabalho a conotação, ou seja, o meu sentido figurado, tá? O meu sentido diferenciado, eu utilizo palavras trazendo outra vertente. Ó, o amor é fogo que arde, adoro, Camões, sem se ver. Vamos lá. Pessoas, eu pergunto a vocês. O amor é fogo? Sim ou não? Não. Não. Tem como algo arder e você não vê? Primeiro, eu estou fazendo uma troca de órgãos de sentido. Quando algo arde, eu sinto e não vejo, né? Arde e não se vê. Tenho ou não tenho uma troca entre órgãos de sentido? Tenho. Então, eu tenho aqui uma figura de linguagem. E, inicialmente, o amor é fogo? Não. Então, eu estou utilizando uma significação diferente dentro desses trechos. Ou seja, eu estou trazendo o sentido conotativo para o emprego aqui dentro da frase. Ficou fácil? Tranquilo até aqui? Conotação. Sentido figurado, imaginário, denotação, sentido literal. D de dicionário, é aquilo que eu vou encontrar literalmente em um dicionário, caso eu vá fazer uma pesquisa a respeito dessa palavra. Tranquilo até aqui? Então segue comigo porque agora a gente vai iniciar o estudo das figuras de linguagem, já que você já sabe fazer a diferenciação entre conotação e denotação. Vem para cá, segue comigo. A gente já vai começar necessariamente com a metáfora, uma figura de linguagem aí que adora aparecer em concursos públicos.
Então, meu aluno, fica de olho. O que seria metáfora, Eli? Vem comigo. A metáfora, pessoas, é uma comparação. Só que essa comparação, ela é implícita. Implícita, tá? Como assim? Ele é uma comparação implícita. Não apresenta conector. Não apresenta conectores. Conectores. Ou seja, eu trago comparação entre palavras de sentidos diferentes. Ele, como assim? Palavras de sentidos diferentes. Preste atenção, corta aqui, vem para cá. Eu utilizo uma palavra como se fosse outra. Eu trago um sentido conotativo para uma expressão. Entendeu? Um exemplo. Maria é uma tábua. Eu afirmo. A metáfora, ela parte da afirmação. Eu não tenho conectores em uma metáfora, porque se eu falar Maria é como uma tábua, eu já não tenho propriamente uma metáfora. Eu vou ter a chamada comparação, que é quando eu trago a comparação explícita, com a conexão, como, tal, qual, assim como, necessariamente. Então, você precisa saber diferir metáfora e comparação. Mas volta à metáfora. Um exemplo. Se eu falo a você, o meu pensamento é um rio subterrâneo. Pessoas, pelo amor de Deus, o meu pensamento é um rio? Não é. Mas eu estou trazendo aqui uma comparação do meu pensamento que é profundo, bem como um rio subterrâneo? Tô. Sim, Eli. Contudo, eu não usei uma conexão para trazer essa comparação. Eu usei da afirmação. São palavras de sentidos diferentes. Eu utilizei uma palavra que tem um sentido diferenciado para o meu texto. Eu usei a conotação e trouxe por meio da afirmação. Isso é a metáfora. Então, vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil, meu aluno, para você compreender o que é uma metáfora. Vem para cá. Um exemplo de metáfora. A vida é um oceano de incertezas. Ó, uma frase típica aqui. Uma frase muito comum que aparece bastante aí em concursos públicos. Pensamento como rio subterrâneo também é uma frase que aparece bastante. Ele mais parou por aí? Não, não parou por aí, porque você vai anotar para mim também outra figurinha. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá, vou colocar de preto para você não confundir. Vou colocar nessa parte aqui, tá? Ó, coloca um asterisco e coloca comparação. Comparação. Ele, por que comparação agora e não metonímia, como está aí na ordem? E eu vou te explicar. Vem para cá. A comparação, ela é muito semelhante à metáfora. Então, você precisa estudá-las em conjunto. Por quê? Porque você vai pegar as diferenças principais para não confundir na hora da sua prova. Isso mesmo. Porque geralmente, as figuras de linguagem são utilizadas, são trabalhadas em duplas. Por exemplo, antítese e paradoxo, hipérbole e eufemismo, comparação e metáfora. Então, vem comigo porque eu vou te mostrar aqui o que é comparação e te trazer um exemplo. Vem comigo. O que seria a comparação? Traz essa mesma ideia de comparação de palavras que têm sentidos diferentes, mas há uma aproximação, né? Comparação. Agora, essa, pessoas, é explícita. Essa comparação, ela vai ser explícita e vai utilizar palavras como, por exemplo, a conjunção como, ó, comparativa, tal qual. Ah, Eli, que legal! Igual a. Eu vou trazer esse contexto de palavras de conectores que trazem uma comparação entre essas palavras. Observe, volta para cá. A metáfora traz a comparação, a comparação implícita. Ela trabalha a afirmação, não tem conector. Afirmação, tá? Trazendo a comparação implícita e sem conectores.
né? Meu pensamento é um rio subterrâneo. Afirmei. A metáfora trabalha com a vertente da afirmação. Agora, observe como eu vou transformar essa frase agora em uma comparação. Meu pensamento é como? É igual a um rio subterrâneo. Agora, eu já não tenho mais propriamente dita a metáfora. Eu tenho uma figura de linguagem que é chamada de comparação, porque eu tenho explicitamente a utilização, o uso de uma conjunção ou de uma locução conjuntiva, de uma expressão que traz essa ideia de comparação entre os termos, as palavras aí que são utilizadas com sentido conotativo. Tranquilo até aqui? Então, um parzinho de figuras de linguagens. Vou colocar um exemplo aqui. Para fecharmos com chave de ouro, vou trazer um exemplo. Vamos lá. Como ficaria? Vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui. Vou usar o mesmo exemplo. Ó. A vida é como um oceano. Pronto, não preciso nem colocar de incertezas, entre outras situações. Viu? Agora, enquanto você diz aqui, ó, a vida é um oceano, afirmo, trazendo comparação entre palavras diferentes com sentido conotativo. Aqui eu utilizo da mesma situação, trazendo a comparação entre essas palavras, contudo agora vai ser explícita e não mais por meio da afirmação. Afirmação. Aqui vai ser simplesmente por meio da comparação. Ele agora ficou mais fácil entender, porque a metáfora, ela trabalha a vertente da afirmação e a comparação propriamente dita na comparação entre as ideias, entre essas palavras. Tranquilo, meu aluno? Vem para cá. Tranquilo até aqui? Estudamos o nosso primeiro par de figuras de linguagem. Mas não parou por aí. Segue comigo que ainda tem mais. Vem para cá e agora vamos estudar metonímia. Ah, Eli, que é isso? É nome de remédio? Não é nome de remédio, tá? Fica tranquilo que não é nome de remédio. Metonímia, gente, é aquela chamada substituição por aproximação. Ela é uma figura de linguagem bem fácil, ó. Substituir. Eita, que letra linda, tia Eli. Substituir. Cara, ficou horrível, deixa eu apagar. Substituição por aproximação. Ah, tia Eli, eu já estudei. O professor disse que a troca da parte pelo todo ali, daqueles negócios. Eu não reparo, nem sei mais se é todo pela parte pelo todo, pessoas. É bem melhor você estudar a metonímia nessa vertente. Substituição por aproximação, tá? Que geralmente você troca o produto pela marca, a marca pelo produto, essa situação assim. Por exemplo, em vez de você falar tomei refrigerante de cola, você fala tomei Coca-Cola. Preste atenção. Você trocou a marca pelo produto. Você poderia também dizer o seguinte: você vai na sua cerimônia de posse, claro, marcar o seu churrasco, todo mundo vai estar esperando você. E ao chegar a casa, durante o churrasco, aí você, hoje eu vou ficar doidão, doidona. Pode falar marca? Pode. Vou tomar Heineken a noite inteira. O que foi que você fez? Você usou uma metonímia. Você trocou o produto pela marca. Em vez de você falar, vou tomar cerveja da marca Heineken, você falou, vou tomar Heineken, vou tomar Devassa. A noite inteira eu vou ficar doidão. Vou ficar doidão. Gente, qual é a figura de linguagem? Você utiliza todos os dias. Diz aí pra mim, coloque aí depois. Deixa um comentário. #TLI eu utilizo todos os dias porque eu troco. Eu li Machado de Assis, eu li Clarice Lispector, eu li Graciliano Ramos, eu li Lídia Fagundes Telles e entre outros. Você não leu, não. Você leu a obra
desses autores. Você não os leu. Não sei que você tirou eles do túmulo, né? Deu uma olhadinha assim. Você não fez isso. Você não fez isso. Então, cuidado, porque é muito comum de o aluno trazer essa vertente na fala. E quando chega dentro do contexto, dentro da prova, você não consegue identificar porque você acha normal falar dessa forma, tá bom? Então, coloca um asterisco, vem pra cá, que até o tablet já apagou aqui, socorro. Vamos lá. Coloque aí um asterisco, porque é uma figura de linguagem que cai em prova e que você precisa ter uma atenção maior, porque ela te exige essa atenção. Vamos colocar um exemplo? Ó, um exemplo mais comum que você utiliza todos os dias aí com a sua mãe, quando ela pergunta: meu bem, você já tomou a vitamina que a mamãe fez? Aí você diz assim: mamãe, bebi. Você diz isso. 2 copos. Pronto. Você trocou o conteúdo pelo recipiente. Você tomou 2 copos. Não. Não. Você não tomou os copos, você tomou a vitamina. Então, você troca o produto pelo recipiente. Machado de Assis. Preste atenção. Você leu ele ou você leu uma obra dele? E aí? Responde para mim. Ah, professora, é porque para mim é difícil, que eu não sabia. Agora você sabe. Agora você sabe. Você já não vai mais utilizar essa forma na sua linguagem, ou você, quando utilizar, vai ter a consciência de que está usando uma figura de linguagem. Correto? Tranquilo até aqui? Vamos combinar isso, porque meu aluno fica bem mais fácil para você. Observe, eu sempre fui aquele tipo de concurseira que quando eu utilizava, sempre fiz isso, tá? Quando eu utilizava uma linguagem diferente da normal no meu cotidiano, eu ficava naquela consciência. Eu sei que não é assim. Eu sei que não é bebi 2 copos. Eu sei que eu não bebi os copos. Eu sei que eu tomei o produto, que eu bebi o produto. Eu sabia que eu não tomei Coca-Cola, eu tomei refrigerante de cola, mas eu falo assim, tá comum, tá normal? Tá normal. Não tem problema de eu falar, tomei Coca-Cola. Contudo, a consciência do que você está falando, você tem que ter, porque vai te ajudar na hora da sua prova, vai te ajudar a identificar esses fenômenos da língua quando você for escrever. Tranquilo? Então, volta para cá. Você entendeu que até o momento a gente está utilizando de fato da linguagem conotativa? Eu sei que sim. Segue comigo porque não acabou ainda. Eufemismo, eufemismo. Ah, Eli, o que é isso? Eufemismo. Gente, o eufemismo nada mais é do que a suavização. Vamos lá, suavização de uma ideia. Essa ideia, em suma, é uma ideia impactante. E geralmente, quando você tem uma ideia impactante, meu aluno, o que você faz? Vem para cá. Quando você tem uma ideia, uma notícia que ela é impactante, o que você faz? Você tende a suavizá-la. Você tende. Ah, mas João morreu. É uma notícia impactante. Ah, João foi morar com Deus. Você usou do quê? Do eufemismo para suavizar essa ideia de que João morreu. Então, o eufemismo, ele traz a suavização da ideia. Ele traz essa vertente para você. O que é muito comum na linguagem. É simples e você utiliza, só que você acaba não percebendo no seu dia a dia. É comum, é normal. Mas volta para cá. Vamos deixar aqui um exemplo para você. Ó. Ele passou dessa para melhor. O que foi que eu quis dizer com isso, meu aluno? Vem comigo, vem comigo. Em vez de eu falar, João morreu, eu falei, ele passou dessa para melhor. Ele foi morar com Deus. Ela não é fofoqueira. Como que é? Autora de biografia não autorizada.
Eu suavizei a situação, eu dei outra significação, eu trabalhei a conotação deixando essas expressões mais suaves. Tranquilo até aqui? Segue, vamos aqui, trabalhamos agora 3 e 4, né? Teve a comparação que eu coloquei ali que estava fora da lista. 4 figuras de linguagem, vamos ver a 5ª figura de linguagem. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Então, qualquer dúvida, deixa aí que depois eu passo para te responder. Segue comigo porque ainda não acabou. Não, ó, estamos apenas começando. Vem para cá. Vai. Volta a caneta, volta. Ironia. Eu sou irônica. Eu sou irônico. Eu sei o que é ironia. Tranquilo, beleza. Então, você já sabe que a ironia é a afirmação do sentido oposto, né? Afirmação do sentido oposto do literal. Eu trago uma ideia que, na verdade, ela se encandeia com outro sentido. Por exemplo, eu vejo alguém que está assim, com uma roupa diferente, assim, nossa, como ela está moderna, como está elegante. Fui irônica, porque, na verdade, não está elegante. Eu trouxe essa ideia de elegância, trazendo a ironia para expressar o contrário daquilo que eu afirmei. Isso é ser irônico. Vem para cá que eu vou te colocar um exemplo e vai ficar bem mais fácil de você entender, meu aluno. Ó, não sei se você já passou por isso. O que acha? Estava eu aqui conversando com a minha colega e ela acabou ficando nervosa e eu já falei, ó, o que acha de falar mais alto? Ela já falava alto, né? Para os vizinhos participarem do show. Chega, paga aqui, apaga aqui, pronto, vamos lá. Olha só como eu fui irônica. Olha a minha fala. E estava conversando, ela se exaltou, começou a gritar, a brigar. Claro que isso não aconteceu, é só uma situação hipotética aqui que eu estou colocando para que você entenda com mais facilidade como se dá essa figura de linguagem no seu cotidiano, tá? Como esse sentido conotativo, lembre-se, as figuras de linguagem tendem a trazer essa conotação. Como esse sentido conotativo acontece no seu dia a dia, como ele aparece. Estávamos conversando, ela se exaltou e começou a gritar. E eu, ironicamente, nossa, por que não fala mais alto para que os vizinhos possam participar desse show, desse evento, para que eles possam ouvir melhor? Então eu fui irônica. Mas eu trouxe o sentido literal? Não, porque ela já estava falando alto. Não era uma situação dela falar mais alto. O que eu estava querendo dizer é mais baixo. Mais baixo. Porque os vizinhos estão ouvindo, eles já estão ouvindo. Então, eu trouxe uma ironia aqui, trabalhando esse sentido conotativo entre as ideias apresentadas. Tranquilo? Não parou por aí. Vamos seguir que ainda tem mais. E muito mais, e muito mais. Porque agora a gente vai trabalhar a hipérbole. Hipérbole, o que é hipérbole? Aí eu pergunto a você. Volta para mim, antes mesmo de eu escrever. Eu pergunto a você. Quantas vezes, quando você era criança, você olhou a sua mãe, seu pai, seu responsável, seu tio, ou alguém, ou na escola a tia da merenda e disse, ô tia, eu estou morrendo de fome, o que a gente tem hoje para o lanche? Quantas vezes você já falou isso? Meu aluno, se você nunca falou que está morrendo de fome, você não sabe o que é ser exagerado. A partir de hoje, para nunca mais esquecer hipérbole, você não vai dizer que as pessoas são exageradas, você vai dizer que elas são hiperbólicas. Quando a sua colega chegar assim, você não sabe o que foi que aconteceu. Olha, foi assim. Ela exagera. Ela traz uma coisa bem simples, mas ela traz assim com a expressão de exagero que você, nossa, chega, basta. Em vez de você falar como você é exagerada, como você é exagerado, você simplesmente, meu aluno vai falar, nossa,
como você é hiperbólica. E nunca mais você vai esquecer que hipérbole é a figura de linguagem que consiste em exagerar, em trazer um exagero dentro da expressão, que ela é contrária ao eufemismo. Isso mesmo, o eufemismo suaviza a expressão. Eu tenho aqui, estou com fome. Para a hipérbole, estou morrendo de fome. Para eufemismo, estou sentindo uma leve fome nesse momento. Morreu, vamos lá. Para a hipérbole, bateu as botas. A expressão normal, morreu. Para eufemismo, foi morar com Deus. Então, observe. Hipérbole e eufemismo são expressões contrárias, ambas trabalhando a vertente da conotação e trazendo essas ideias para o seu texto e que você usa diariamente, porque eu sei. Vamos escrever aqui para que você possa fazer as suas anotações aí no seu caderno, aluno Garra 01. Hipérbole, aí você vai colocar assim, ó, 2 pontos. Exagero intencional. Ah, Eli, eu tenho intenção, é claro, intencional, tá? Trabalhando essa vertente da conotação. Esperei uma eternidade. Gente, pelo amor de Deus, por você, pelo amor de Deus, quem é que espera uma eternidade? Quem é que espera uma eternidade? Se nem nós somos eternos. Então eu tenho sim o exagero. Você não esperou uma eternidade, você utilizou a palavra eternidade com sentido conotativo, trazendo uma expressão que esperou um pouco mais além do esperado por alguém ou por alguma coisa. Tranquilo? Vamos seguir para que a nossa aula fique simples, objetiva e rápida, porque a gente não vai passar o dia inteiro estudando figura de linguagem, não é? Tem outras disciplinas que eu sei e tem outros conteúdos até mesmo dentro da disciplina de português para que você estude. Então, vem comigo porque a gente já vai para a próxima figura de linguagem. Antítese. Antítese, muito bom. Gente, a antítese é uma figura de linguagem bem simples, né? Antitese, aqui ó, antitese, trazendo a ideia de contrariedade, né? Então, vamos lá. É uma aproximação de palavras de sentido contrário, tá? De palavras, vem comigo. Não sai daí, tô vendo você aí, viu? De sentido, vem comigo. Opostos, vamos colocar opostos em vez de contrário. Aqui, pessoas, ó, é tão simplesinho, é tão fácil, porque basta que você utilize palavras que sejam antônimas. São palavras antônimas. Eli, por isso que a palavra antítese, ela já começa nessa vertente. Antônimo, antítese. Então faz essa vertente, coloque um asterisco no seu caderno de anotação, que eu sei que você tem um caderno de anotação como todo concurseiro, né? O seu caderno de resumo, para depois não precisar assistir essa aula de novo. Porque se você for assistir a essa aula novamente, você vai estar perdendo tempo. Faz as suas anotações para não precisar voltar. Coloque aí, asterisco, antítese, coloca aí. Aproximação de palavras de sentidos opostos, né? Aí coloca embaixo. Antônimos. Observação, são palavras antônimas, ou que tragam essa vertente de aproximação de sentidos diferentes. Como, por exemplo, vem para cá que eu vou anotar para você. Noite, dia. Claro, escuro. Eli, mas é só assim, vai estar dessa forma dentro do meu texto e a questão vai trazer isso? Não, ela vai trazer um contexto, né? Ela vai trazer aqui uma frase, ó, o amor. Peraí. O amor e o ódio caminham lado a lado. Preste atenção. Quando eu digo amor e ódio, tenho ou não palavras contrárias? Tenho ou não?
A professora, mas é porque aí também tem outra figura de linguagem. Gente, eu estou trabalhando a antítese, vem com calma. Em uma mesma expressão, em um mesmo contexto, é comum que você tenha mais de uma figura de linguagem. Se é sentido conotativo que você tem empregada ali, pode ser sem nenhum problema que você tenha 2, 3, 4 figuras de linguagem. Como você vai proceder na hora da sua prova? Imagine que esse contexto estivesse na sua prova. Ó, o amor e o ódio caminham lado a lado. Vem cá, o amor e o ódio caminham? Sim ou não? Não. Não, ficou cortado aqui. Peço desculpas, tá? Caminham. Caminham. Vou apagar aqui, vou colocar aqui. Chega. O amor e o ódio. Vou apagar aqui. Tá bonitinho. Bem organizado. O amor e o ódio caminham lado a lado. Mas o amor e o ódio, eles não caminham. Você personificou. Eu tenho a chamada também personificação. Aí eu vou te perguntar, meu aluno, vem para cá, vem comigo. E foi que eu falei a você. Pode ter mais de uma figura de linguagem no mesmo contexto? Contudo, nas alternativas que a banca lhe deu, tem personificação? Se tiver, é a resposta. Mas e se tiver personificação e em outra alternativa tiver antítese? Aí você vai ter um gabarito duplo. Você tem 2 alternativas que respondem à questão. Então, vai acontecer isso? Não, porque o seu examinador vai ter cautela na hora de elaborar essa questão para você. Então, fica tranquilo. Não vai estar lá dessa forma. Vai ter antítese, vai ter metáfora, eufemismo, hipérbole, mas não vai ter ao mesmo tempo as 2 que aparecem dentro do contexto. E para agora, vem para cá, a gente está estudando palavras contrárias, amor e ódio. Tranquilo até aqui? Me diga, esse conteúdo é difícil? Não responda. Não responda, porque eu fiz uma pergunta retórica, não é para você responder, meu aluno. Vem para cá, segue comigo, porque a gente está só começando. Paradoxo que vai lembrar a antítese, também traz ideias contrárias. Preste atenção. A gente vai trabalhar, é como na literatura. Eu adoro literatura, né? Vamos lá, não foi à toa que eu optei em estudar português e literatura. Contudo, vem comigo. Eu tenho uma vertente de palavras e tenho outra vertente de ideias. Então, quando eu falar em palavras, lembre da antítese. Quando eu falar em ideias, lembre-se do paradoxo. O paradoxo é a oposição, é a incoerência. Isso mesmo, incoerência em ideias. Por exemplo, você vai dizer dentro do seu contexto que está cego e você consegue ver o quanto essa dificuldade, ou melhor, o quanto essa situação é difícil para você. Eu estou cego, mas consigo ver o quanto essa situação é difícil para mim. Preste atenção. Você está cego e você consegue ver essa palavra. Essa expressão, eu consigo ver o quanto isso é ruim, ela está sendo utilizada no sentido literal? Não. Porque se você está cego, automaticamente você não vê. Então eu tenho incoerência. Chocaram as ideias. Então você tem o quê? Uma antítese ou um paradoxo? Você tem um paradoxo, porque você está trabalhando o contrário entre ideias. Situações que trazem a contrariedade de ideias para o seu contexto. Já quando você tem a antítese, ela é mais simples. Eu estava durante o dia na praia e à noite na balada. Observe esses contextos. Observe. Quando você tem simplesmente palavras contrárias, você tem a chamada antítese, a aproximação de palavras contrárias. Volta para cá, que eu vou fazer um exemplo para você. Claro que eu vou aqui trazer primeiro, para que você possa colocar dentro do seu caderno, oposição. Eu vou trazer a definição aqui. Oposição que gera um sentido aparentemente lógico, mas reflexivo. Observe.
aparentemente, ele é lógico. Contudo, é reflexivo. Somente porque é aquela ideia da incoerência. Ó, vamos aqui. É ferida e dói. Ou ele que você gosta tanto de Camões, eu adoro, amo. E não se sente. Ele tem outra figura de linguagem aí. Calma, porque aqui a vertente é paradoxo. Estou cego. Como foi que eu falei? Estou cego e vejo. Vamos lá. E vejo. Pegar. E vejo como é difícil. Apaga aqui, apaga aqui. Difícil. Essa situação. Não vou escrever tudo porque não vai ser necessário. Eu não acredito que seja necessário. Meu aluno, quando eu falo a você, é ferida que dói e não se sente. Vem para cá. Como é que algo dói e eu não sinto? Pense comigo. É lógico. Tranquilo. Tranquilo. Mas é reflexivo? É reflexivo. Por quê? Porque tem uma incoerência aí dentro do meu contexto. Se eu for analisar literalmente, a ideia é lógica. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É muito bom. É muito bom. O amor é maravilhoso. Dói e eu não sinto. Beleza. Tranquilo. Eu estou cego e consigo ver o quanto essa situação é difícil. Observe. Observe aqui uma coisa. Como é que você está cego? Você está na condição de cegueira e consegue ver. Mas está lógica, a ideia está lógica. E quando ele disse, eu consigo ver o quanto isso é difícil, ele quis dizer, eu consigo entender o quanto é difícil ser cego. Eu sei. Mas ele usou a palavra na sua literalidade? Não. Ele não utilizou. Então, meu aluno, o que é que você tem? Você tem o chamado paradoxo dentro do seu contexto. Segue aqui comigo, porque a gente ainda vai falar. Eita, que a aula tá ficando longa. Você ainda tem o chamado pleonasmo. E aqui eu preciso dizer a vocês que vocês adoram receber uma visita e dizer, entre para dentro, saia para fora. O pleonasmo de pessoas, vem para cá, chega que a caneta parou de funcionar. É aquela repetição enfática. Você simplesmente, você pode trazer também a questão da redundância, tá? Redundância. Você pode trazer também aquela vertente, vem para cá, de que é uma redundância, é algo desnecessário, tá? Quando você utiliza o pleonasmo. A gente também chama pleonasmo vicioso, né? Dentro da questão semântica e tudo mais. Você diz assim, vai subir para cima agora, Antônio. Aí o Antônio, tô subindo para cima. Tô subindo para baixo. Não tem como, não é, gente? Então, subir para cima, descer para baixo. Hemorragia de sangue, né? Que é muito comum as pessoas falarem isso. Ah, João teve uma hemorragia de sangue. E se não foi de sangue, foi de água. É muito comum mesmo. Então, é uma figura de linguagem que é explicada na língua portuguesa e traz aí essa vertente chamada pleonasmo, que é essa repetição, trazendo uma ênfase, dando ênfase à informação. Por quê? Vamos colocar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Porque eu quero que você entenda que eu estou sendo enfática. Eu estou enfatizando e eu preciso que você entenda com maior facilidade. Ah, tá, entendi. Então, é para enfatizar, para dar mais sentido, acaba sendo uma figura de linguagem, sentido conotativo, contudo, é proposital, tá? Subir para cima. Entrar para dentro. Entre outros, tá? Entre outros que você possa utilizar aí. Anáfora, vem para cá. Quando você tem, vem para cá, corta. Quando você tem uma repetição proposital em inícios de frases, de versos, é mais comum que você tenha a anáfora em versos,
tá? Que você vai repetindo aquela determinada palavra, aquela expressão, de forma corriqueira. Isso é uma figura de linguagem que chama anáfora. Vem para cá que eu vou te mostrar como é que a anáfora acontece e aparece aí. Primeiro, coloca aí no seu caderninho, repetição. Repetição intencional. Gente, lembrando, é importante isso aqui, tá? Não é uma repetição que seja necessária, é intencional, de palavras. De palavras no início. Chega aqui, ficou uma bagaceira isso aqui. Eli, pelo amor de Deus, Eli. Início. Desculpa, gente. Dos versos. Eli, só em versos? Não, eu acabei de falar pra você que pode ser em frases também, tá? Sem nenhum problema. Eli, é porque o meu professor falou que é só em versos. Não, de jeito nenhum. Vai, coloca um exemplo aí rapidão. Vai ficar enorme essa aula. Se você lutar, preste atenção. Se você cair, se você levantar, e eu continuo. Eu vou colocando de forma intencional essas repetições, vem para cá, pronto, acabou aqui. Eu vou colocando de forma proposital, mas eu trago a repetição para o meu contexto. Eu trago essa ênfase no início. Eli, é só em verso. Acabei de falar, pode ser em frase também. Não há nenhum problema. Basta que seja no início, que você tenha ali de forma corriqueira essa repetição que você já pode chamar de anáfora. É muito comum, contudo, é bem mais comum você encontrar as anáforas em versos, em textos literários. Como eu já falei anteriormente, as figuras de linguagens, elas estão bem mais presentes em textos literários. Então, pessoas, eu volto já, continuando aqui a nossa aula, senão vai ficar muito extensa, tá bom? Então, deixa eu parar aqui e já eu volto com as demais figuras de linguagens.